e virando a página, um outro destaque, um outro assunto importante dessa segunda-feira é o seguinte: o deputado federal Nereu Crispim, do PSL do Rio Grande do Sul, denunciou, em conversa com o jornalista Oswaldo Eustáquio, que havia uma conspiração dentro do PSL, antigo partido do presidente Jair Bolsonaro, para monopolizar o dinheiro do fundo partidário, que, segundo ele, gira em torno de 200 milhões de reais. Para Crispim, a única maneira de ter acesso ilimitado ao dinheiro seria com a queda de Bolsonaro da presidência. Na sequência, nós vamos inclusive entrevistar o jornalista Oswaldo Eustáquio, ele vai nos dar todos os detalhes sobre esse caso. Agora a gente exibe aqui um trecho justamente dessa conversa que eu mencionei entre o Oswaldo Eustáquio e o deputado Nereu Crispim. Acompanhe. E vou dar um depoimento e vou falar a verdade, que essas prisões foram estimuladas pelo Bivar, né, para tentar acomodar um grupo de deputados, né, que estavam a favor do presidente da República, com o único interesse de manter o monopólio do PSL. Só isso aí que eu falei. O monopólio financeiro, né? Monopólio financeiro, exatamente. Monopólio eleitoral do partido. Por causa dessa eleição de 20... O crime está em curso, então... O crime está em curso. O crime está em curso na minha denúncia. Exatamente. É isso aí. Eu tentei ligar para o STF, eles me atendem lá de vez em quando, por causa que eu já fiz essas denúncias, eles têm conhecimento. Eu liguei para lá agora, eles me retornaram a ligação agora, por causa como prioridade, que eu sou deputado federal, eles me ligaram. Tá? Não, tudo bem, mas aí você tem que entender o seguinte: a minha prisão e a da Sara, que são essas prisões ilegais aí... Ilegais. Elas são o início para um novo laranjal do PSL. Exatamente, por isso que eu linkei tudo. A ideia dele era o quê? Era sempre isolar o presidente, entendeu? Era o que ele estava tentando fazer, mas ainda estimulado com aqueles atos ali. Eram dois grupos que estavam tentando prejudicar o presidente, tanto o Bivar e tanto os milicos que estão lá do lado do vice, né? Tá, mas escute, você tem algum áudio do Bivar pedindo a prisão da Sara? Ou a minha? Claro, eu tenho o áudio dele pedindo para me assinar, tia. Já tá lá no STF. Então, um trecho da conversa entre Nereu Crispim e o jornalista Oswaldo Eustáquio. E um outro material que foi divulgado justamente nessa reportagem elaborada pelo Oswaldo Eustáquio foi um print de uma conversa tida no grupo chamado de PSL Raiz. E em uma das mensagens, o deputado Luciano Bivar dizia que ele perguntava se havia como o PSL pedir a prisão da deputada Bia Kicis e também da ativista Sara Giromini. Não consigo ler aqui pela distância exatamente o que está na mensagem, mas esse é o teor. Era um pedido do Bivar para que fosse estimulada junto ao Supremo Tribunal Federal a prisão da deputada Bia Kicis e também a prisão da Sarah Winter. E agora sim nós vamos conversar com o jornalista Oswaldo Eustáquio. Ele está conosco para trazer mais detalhes sobre esse caso justamente. Oswaldo, obrigado pela entrevista em primeiro lugar. Antes de mais nada, boa noite para você, seja bem-vindo. Muito obrigado, é uma satisfação sempre estar com essa bancada maravilhosa. E a primeira vez que eu estive aqui, logo depois de sair da prisão, vocês me perguntaram: Oswaldo, o que você vai fazer agora? Eu disse: a minha resposta será com jornalismo profissional. E hoje nós temos uma resposta para a nação. Muito obrigado pelo convite. Oswaldo, explica para a gente então qual seria o interesse nas prisões sua ou da ativista Sarah Winter, da deputada Bia Kicis, para a queda do presidente Jair Bolsonaro. Como seria esse plano? Explica para a gente, para quem não está familiarizado com essa história que você divulgou, com esse caso. Dá todos os detalhes, por favor, Oswaldo. Olha, gente, é um crime em curso. Na verdade, o que aconteceu? O Bivar, ele percebeu que tinha 193 milhões de fundo eleitoral com a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Só que eles tinham lá vários deputados, Daniel Silveira que foi um tanque de guerra nesse processo. Ele foi o único deputado que estava sabendo enquanto estava apurando a notícia. Eles tinham que afastar Daniel Silveira, tinham que afastar Bia Kicis, tinham que afastar Carla Zambelli, Jordi, todos esses deputados bolsonaristas, para que o Bivar e a sua cúpula, Rueda, essa cúpula dele toda aí, ficasse com todo o dinheiro. Todo o dinheiro. Para isso, eles tinham que criar um factoide, eles tinham que criar uma prisão, criar uma busca e apreensão desses deputados para que eles fossem expulsos ou fossem afastados do partido, para que o Bivar ficasse com todo o dinheiro. Daí eles usaram o Nereu Crispim. Nereu, vem cá. Você vai lá, no Alexandre de Moraes, no Toffoli, e inventa uma história, diz o seguinte, que os deputados querem tramar contra a Suprema Corte, e você diz quem são, exatamente quem são eles, para eles fazerem uma busca e apreensão. O Nereu foi lá, falou assim, ó, ministro, o deputado Jordi, o deputado Júnior
de Minas Gerais, o deputado Daniel Silveira, Bia Kicis, querem fazer um golpe, querem tramar contra você. Então vocês fazem uma busca e apreensão lá e resolvem tudo isso. O Alexandre de Moraes anotou isso aí, pediu para fazer a busca e apreensão. 10 deputados, 2 senadores, um morreu, inclusive, o Harold, meu amigo, que morreu sem a gente poder falar pela cautelar que eu tenho. Eles pegaram daí, fizeram esse factoide, ficaram com todo o dinheiro, só que o negócio cresceu. Falou assim, é importante pedir a prisão da Sarah Winter, da Sara Jerumin, e dos presos políticos. Nós temos mais 5 pessoas com tornozeleira. Sarah Winter está com tornozeleira, 5 pessoas com tornozeleira. Os presos políticos como bodes expiatórios, para quê? Para que eles ficassem com o dinheiro do partido, conseguiram fazer isso, e também para tramar a queda do presidente Bolsonaro. Porque esse inquérito 4781 e o 4828 são os inquéritos que os mesmos, também tem deputados da esquerda que pedem a entrada de Jair Messias Bolsonaro no inquérito. Para quê? Para impedir, para impeachment o Bolsonaro. Então, o Bivar e sua turma tinham 2 grandes objetivos. Primeiro, derrubar o presidente Bolsonaro. Segundo, afastar os deputados bolsonaristas com o factoide para ficar com 193 milhões de reais para gastar nesta eleição. O crime está em curso. Eu tenho provas, isso está no Divulga Contas. Todo mundo que está assistindo pode entrar no Divulga Contas aí e vai descobrir que lá em Boa Vista, na capital de Roraima, o candidato a prefeito gastou 228 mil reais para encher o tanque de 8 carros de gasolina em 15, 20 dias de campanha. Isso é um absurdo. Basicamente é isso, né? É um lead aí para vocês, mas tem muita coisa, porque essa nação agora vai ter uma resposta grandiosa e vai verificar, meus amigos, que nós fomos presos de forma indevida, inocentes foram para a cadeia. Os meus filhos tiveram a Polícia Federal na casa deles, estão até hoje sem os tablets. Os meus filhos perderam um ano na escola porque a PF pegou os tablets deles e hoje a gente sabe que tudo foi uma fraude. Guilherme Fiuza, sua pergunta, Fiuza. Oswaldo, mas então nessa linha, nessa hipótese, nesses indícios que vocês estão seguindo, vocês veem cumplicidade por parte do STF nessa manobra? Fiuza, a sua pergunta ela é muito relevante. Por quê? Porque até agora não. Até neste momento eu não vejo cumplicidade do STF. Por quê? Porque o Nereu Crispim, ele já oficiou a Suprema Corte no dia 27 de outubro. Às 13h44, eu tenho o protocolo, eu publiquei, está lá no meu canal do YouTube, quem quiser pode ver. Então, desde o dia 27 de outubro, o Alexandre de Moraes já sabe que nós somos inocentes. Ele não mandou isso para a PGR ainda, pelo menos não que a gente saiba, ele não tomou nenhuma medida. O meu advogado, doutor Ricardo Freire Vasconcelos, ele, coincidentemente, ele havia pedido acesso aos autos do processo. O Alexandre de Moraes deferiu, e agora ele foi pegar os autos. Foi pegar os autos anteontem. Quando ele recebeu os autos, esse pedido do Nereu, que nos inocenta, não estava, o Alexandre de Moraes não entregou. Eu não sei se ele esqueceu, eu não sei se ele ocultou, eu não sei, isso eu não posso dizer. O meu advogado acabou de sair do STF, às 5 da tarde, junto com a doutora Ana, advogada de Sarah Winter, e os 2 advogados, a doutora Ana, advogada de Sarah, e o meu advogado, doutor Ricardo Freire Vasconcelos, fizeram uma petição parecida. O que eles pediram? Pediram para ter acesso ao ofício 452 de 2020, protocolado por Nereu Crispim, no dia 27 de outubro. O que esse ofício diz? Nereu Crispim diz ao Alexandre de Moraes, tudo isso é uma fraude, grosseiramente falando, eu estou retirando meus 13 ofícios. Nereu Crispim pediu a prisão de Sarah Winter. Sarah Winter foi presa a partir do pedido de Nereu Crispim. Nereu Crispim pediu, o Alexandre de Moraes enviou a PGR, e a partir daí a PGR pediu a prisão de Sarah Winter. O Nereu está retirando esses ofícios, dizendo assim, eu estou retirando isso porque tudo foi uma armação para ficar com o dinheiro do partido e para derrubar o presidente da República. Agora, o Alexandre de Moraes recebeu hoje o pedido dos nossos advogados dizendo, nos deem acesso ao ofício 452 de Nereu Crispim. Se o Alexandre de Moraes não nos der ofício, a gente começa a ficar preocupados. Mas até agora eu não vejo cumplicidade do STF. Ana Paula Henkel, sua pergunta, Ana. Oswaldo, a partir disso que o Nereu disse, o que podemos esperar do STF, ou o que o STF deveria fazer, mas o que podemos esperar do STF? Boa noite, Ana. Olha, é uma questão óbvia. Se aquele que nos denunciou disse, olha, eu denunciei,
mas eu fui usado pelo Bivar, pela cúpula do PSL, para denunciar algo que é uma mentira, algo que é uma fraude, algo que não existe, com o objetivo de dar um golpe no presidente da República e com o objetivo de ficar com o dinheiro. Diante disso, diante dessa crise de verdade que eu tenho, eu estou retirando todos os ofícios. Por uma questão óbvia, em qualquer país do mundo, em qualquer lugar do planeta, esse processo se tornaria nulo e a PGR arquivaria esse processo. Então, a nossa expectativa, por uma questão muito óbvia agora, é que Augusto Aras pegue esse processo, a partir das petições que os nossos advogados irão entrar nessa semana, e a partir das petições de nulidade, Augusto Aras arquive esse processo. O meu advogado hoje recebeu um e-mail da delegada Denise Dias Ribeiro, que é a delegada do nosso inquérito, que é a mesma delegada que descobriu que o ministro Alexandre de Moraes, que o escritório dele havia recebido 4 milhões de propina no âmbito da Operação Acrônimos. Isso aí está tudo documentado. A delegada enviou um ofício para o meu advogado e disse assim, olha, doutor, essa fraude aí é do 4781, o 4828 não tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver, porque os mesmos ofícios, são 3 ofícios, o Nereu fez no 4781, das fake news, e no 4828, que é o inquérito dos tais atos antidemocráticos. Então, a nossa expectativa, por uma questão óbvia, por uma questão de humanidade, é que esse processo seja nulo. Por que eles têm que ser nulo? Porque tem ainda 5 pessoas que estão presas, estão com tornozeleira, de forma ilegal, imoral e inconstitucional. Eu também estou preso, prisão domiciliar, só não estou com tornozeleira. Então, a nossa expectativa é que eles revoguem imediatamente essas cautelares, que a minha amiga Sarah Winter seja livre, ela possa ir no cachorro-quente da esquina do Sorriso lá, comer o cachorro-quente, e que todos os que estão com tornozeleira retirem as tornozeleiras, que as minhas cautelares caiam, que os twitters do Luciano Hang, do Facuri, que os twitters dos deputados sejam devolvidos, porque nós estamos também numa censura, que a minha censura caia. Eu não posso trabalhar, Ana Paula. A minha esposa foi demitida também, ela saiu, ela teve que deixar o governo por causa desses inquéritos aí, dizendo que ela estava envolvida porque era minha esposa. Agora que está provado que tudo isso é uma farsa, a gente tem a expectativa que haja uma restituição de tudo aquilo que foi tirado da gente indevidamente, porque fomos usados como bode expiatório para que o presidente de um partido se locupletasse de 193 milhões de um crime que está em curso. E quando eu digo crime está em curso, eu disse para vocês, Brasil, que a minha resposta seria com jornalismo profissional. E a minha reportagem, que ela está no YouTube, porque eu não tenho nem canal para dar, a minha assessoria de imprensa que publicou, ela revela talvez o maior escândalo da Suprema Corte da história do Brasil. Bom, e para fecharmos, Oswaldo, uma última pergunta. Agora, José Maria Trindade. Diga, Zé. Olha, Vitor, Oswaldo, eu acompanhei, você sabe, eu acompanhei esse processo todo aqui muito de perto e eu dividiria tudo isso aí que você falou em 3 fases. A primeira é a disputa pelo dinheiro. Eu fui o primeiro a falar dessa disputa, dizia que, gente, isso é uma briga pela chave do cofre. Esse partido que elegeu o presidente Jair Bolsonaro tinha um acordo ali e o Bivar queria o partido de volta logo depois da eleição. E o presidente Jair Bolsonaro queria poderes totais sobre o partido político e o Bivar não quis ceder. Nós sabemos aqui, eu falei várias vezes, partido político é como se fosse uma lojinha, um lugar de faturar, um cartóriozinho. E o Bivar, evidentemente, não entregou o partido. E aí estava a luta pelo dinheiro e pela chave do cofre. E é muito dinheiro. Não é só isso, não é só o fundo eleitoral, não é só 200 milhões, mas sim a capacidade de alavancar recursos e de pressionar o governo e de vender benesses no governo Jair Bolsonaro. Era isso que o Bivar queria, não conseguiu. A segunda é que, logo depois da briga, houve uma fragilidade política do presidente Jair Bolsonaro. E alguns integrantes, você tem razão, Oswaldo, do PSL, embarcaram nessa canoa, chegaram a ensaiar ali, a apoiar o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Eu acompanhei e digo, isso só não aconteceu porque não houve condições políticas para isso. E, insisto, Hamilton Mourão foi muito importante nesse processo, porque se ele tivesse embarcado como procuraram alguns, a situação poderia aumentar a fervura, mas eu não acredito na possibilidade de impeachment. E o terceiro, que é a defesa do Oswaldo. Oswaldo,
você está se defendendo de um processo no Supremo Tribunal Federal, essa é a realidade. Eu sempre disse aqui, de que assim como nós aqui, olha, o Augusto acabou de ser processado pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Então, é uma atividade que nos leva a processos. É isso, é a realidade. Nas mídias sociais, a gente vê que não tem essa responsabilização. Então, assim, o que eu acho é o seguinte: você está certo na luta pelo dinheiro, que chamava de disputa pela chave do cofre. Está certo que num determinado momento houve integrantes do PSL que namoraram ali com a tentativa de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, e o seu processo no Supremo Tribunal Federal, que está envolto ali num segredo muito grande. Existem, no meio desses investigados aí, pessoas que passaram das contas, que ameaçaram família de ministros, mas nem todos, né? Agora, a pergunta fica aí, como é que você vai se defender? Difícil, é difícil. Como é que a gente se defende em um inquérito que eu sou julgado em instância única por um único ministro? Com o jornalismo, é a ferramenta que eu tenho. A ferramenta que eu tenho é o jornalismo. E para que eu pudesse fazer jornalismo, para que a gente pudesse viajar 5 estados sem eu poder sair do Distrito Federal, eu tive que remontar o meu núcleo de jornalismo investigativo. A minha esposa demitida veio, Sandra Tereno, brilhante jornalista. Giovanni Rodrigues, marido da Sara Ultra, estou treinando para ser um grande jornalista. Ele foi um leão, viajou Rio Grande do Sul, Florianópolis, Curitiba. Viajou vários estados do Brasil para conseguir chegar nesse material, que é uma grande reportagem investigativa que está no meu canal do YouTube, que traz uma resposta à nação, uma resposta sobre o roubo de um fundo partidário, sobre mais uma tentativa em curso de golpe contra o presidente Jair Bolsonaro. E agora é o seguinte, Zé Maria, você falou muito bem sobre a questão política, e eu aproveito esse espaço para colocar o seguinte: neste momento a gente vai saber quem é quem. Quem são os deputados que são de fato bolsonaristas e quem são os bivaristas. Quem é que vai ficar com o bivar? Quem é que vai ficar com o dinheiro? Quem é que vai ficar com o mamão? Nesse momento, eu quero saber o que os deputados bolsonaristas vão fazer. E eu tenho certeza que o tanque de guerra lá, o Daniel Silveira, que foi um tanque de guerra nisso mesmo, por isso que eu falo da importância dele, qual a resposta que eles vão dar aos deputados bivaristas? E tem muita gente em cima do muro, Zé Maria. Tem muitos candidatos do PSL agora que estão se locupletando desse dinheiro público, desviando de dinheiro público, e muitos parceiros. Então, neste momento, vai ser a hora de separar o joio do trigo. Quem vai ficar com o Bivar, que por 193 milhões com a corrupção, e quem vai ficar com o Bolsonaro, quem vai ficar com o presidente da República. É importante destacar que essa denúncia o Nereu Crispim já fez para o TSE, para o MPF, para o STF, para a Polícia Federal, já faz 3 semanas. E eu concluo perguntando para esses órgãos: vocês foram muito céleres para me prender. Agora nós temos um crime em curso de 193 milhões e o crime vai acabar no dia 15 de novembro, nas eleições. Eles estão gastando 228 mil reais em imposto de gasolina em uma cidade pequena, estão gastando 500 mil reais com advogado. Em Fortaleza, o candidato a prefeito, 3 milhões de reais, quase o dobro do que Jair Messias Bolsonaro gastou na campanha inteira de presidente da República. Eu quero saber, vocês vão... Eu vou dar uma dica para a Polícia Federal, para o MPF. Vocês podem fazer uma busca e apreensão nessa galera e vocês vão descobrir coisas terríveis. E eu concluo dizendo o seguinte, que se pegarem todo o material que o Nereu Crispim tem, que eu vi, eu estive com o Nereu chorou aqui nos meus ombros, o Nereu estava com o braço formigando para ter um derrame, e eu fiz uma oração por ele, eu não tenho vergonha da minha fé, e ele ficou bom, e ele está bem. Quando ele contou, eu não estou aqui para defender o Nereu, ele errou, está tentando se redimir, mas tudo isso que ele fez já foi denunciado ao TSE, ao MPF, à PF, ao STF. Eu quero saber se vai haver a mesma celeridade, porque o crime está em curso e até o dia 15 de novembro vão roubar 193 milhões de reais. Atenção PF, atenção MPF, atenção PGR, vocês têm que fazer algo até o dia 15 de novembro, senão eles vão roubar milhões de reais desse povo brasileiro que está me assistindo, que não tem o que comer, e muitos estão perdendo seus entes queridos. Então, eu agradeço demais aí a oportunidade na Jovem Pan, que tem se destacado como uma grande mídia, uma mídia que fala a verdade, por nos dar a oportunidade de dar a resposta para essa nação. Essa matéria está completa no meu canal do YouTube e no meu Twitter, quem quiser pode acompanhar. Só quero destacar aqui que nada disso seria possível
sem minha amiga Sarah Winter. O Nereu Crispim, o deputado, ligou para a Sarah Winter, ele contou tudo isso para ela em primeiro lugar. E a Sarah, ela contou para mim e eu comecei a fazer essa grande reportagem em parceria com o Giovanni Rodrigues, o marido dela. Perfeito, Oswaldo. Nós é que te agradecemos muito pela entrevista mais uma vez. Oswaldo Eustáquio, jornalista, esteve conosco aqui em Os Pingos nos Is. Nós vamos, claro, seguir acompanhando esse caso, mas desde já, obrigado, Oswaldo, pelas informações que você trouxe pra gente. Uma boa noite, ótima semana por aí. Um abraço.